A minha impressão é que construção civil é pouco inovadora. E uma vez eu acho que foi para você que eu falei isso, eu falei assim, não, você está errado. A maior parte do custo está na construção. E se a construção for imprecisa, o negócio não vai dar aquilo que está previsto. A incorporadora, ela vive de, vamos dizer assim, faturamento dela é de vendas. É vendas de apartamentos, a receita dela é vendas. Mas se você não tem a capacidade de entrega, você não tem uma incorporadora que roda o ciclo completo. Poucas empresas no mercado hoje conseguiram expandir rapidamente dessa forma. Então, o crescimento tem que ser muito sustentável para uma expansão nacional. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Action. Eu sou Leonardo Vinocourt e hoje a gente vai descobrir como uma empresa de engenharia conseguiu atingir em 3 anos mais de 500 milhões em contratos assinados. Bem-vindo, Oswaldo, bem-vindo, Henrique. A gente está aqui com a Unitar Engenharia. Bom, bem-vindo, eu sou Eduardo Sani da Action. Obrigado, Oswaldo, obrigado, Henrique, por estarem aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado, Léo. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui. Bom, eu vou já lançar essa pergunta, né? Como que em tão pouco tempo vocês conseguiram fazer esse crescimento tão astronômico? Bem, a gente, na verdade, assim, essa história é longa, né? Nós estamos há muitos anos no mercado, mas há 3 anos atrás a gente juntou um time que já está operando há muitos anos, muito unido, muito alinhado, e entramos num novo projeto agora, onde eu entendo que eles estão muito mais qualificados e num momento de mercado favorável também. Então, a gente conseguiu, com os relacionamentos que a gente desenvolveu nesse período todo que a gente está junto, a gente conseguiu rapidamente ter um crescimento que nem nós esperávamos. E é o poder do alinhamento, né? Quando as pessoas estão alinhadas, o vento está favorável, as coisas acontecem muito rápido. Então vamos aproveitar esse teu gancho aí, porque um crescimento rápido assim, Oswaldo, normalmente você tem muito problema de esse alinhamento, eu acho que esse é o chave, né? Como é que é a sua estrutura lá? Quem que cuida disso, né, para garantir que está todo mundo na mesma página aí? Como é que isso acontece? Foi uma coisa assim natural, porque como a gente trabalha junto há muitos anos, a gente conseguiu, cada um foi ocupando uma caixa assim da organização. O Henrique na área de novos negócios, de incorporação. Eu que venho do canteiro de obra, venho da engenharia, depois de uma jornada longa nessa área, assumi uma posição mais institucional, mais comercial. Aí nós temos o Rodrigo, que é um cara que está no time, que começou como estagiário no grupo e hoje é o líder de engenharia. A gente entende que é o melhor cara de engenharia para segmento nosso no mercado. Veio também o Sanderson, que é um braço dele, um cara que apoia ele há décadas dentro da engenharia. E o Zé, que é um cara que de controle e planejamento é essencial para a operação, que hoje faz toda a parte de planejamento, controle da empresa e ainda a parte financeira da organização. Então, cada um tem um skill, uma essência, e a gente conseguiu unir isso. Não é à toa que a Unitar, né, vem dessa união de pessoas. Legal. E aqui eu tenho, né, a gente está aqui com o Henrique, eu sempre falo, né, toda empresa de sucesso tem um Oswaldo e tem um Henrique, né? Fala assim, você precisa ter um cara ali para te apoiar. A Unitar é nossa cliente, então a gente conhece bem aí a dinâmica dos dois aqui. Henrique, qual que é o seu papel aí nesse sucesso aí? Vamos lá. Além de trabalhar muito, né? Você Com trabalha pra certeza. caramba. Minha formação é de engenheiro civil. Eu vim para São Paulo em 2011. Trabalhei numa incorporadora durante 11 anos e atuei em vários departamentos, várias caixinhas lá. Então, desde novos negócios. Primeiro, comecei a fazer projeto executivo, que é uma área mais ligada à engenharia. Primeiro departamento que uma incorporadora tem quando tem um projeto é tocar a parte de projetos executivos. Então, fiquei 2, 3 anos com isso. Migrei para uma área de novos negócios, de incorporação de licenciamento, crédito imobiliário. Então, nesses 11 anos aí, eu fiquei fazendo um job rotation, vamos dizer assim, em cada área, entendendo a fundo, né, de fato, o que é a incorporação. E agora com a Unitar, num projeto totalmente novo, como empreendedor mesmo, minha função na empresa é, de fato, cuidar da incorporação, né? Desde o nascimento da Unitar, o nosso desejo era, além de construir, também ter os nossos próprios negócios, né? Então, a incorporação nos dá essa possibilidade e essa oportunidade. Então, minha função lá dentro é exatamente coordenar toda a área de novos negócios, incorporação, licenciamento, vendas, repasse do cliente, toda a jornada aí da incorporadora dentro da Unitar.
E como é que você sabe que o teu projeto deu certo? Explica para mim a tua mágica aí. Quando é que você escolhe um projeto e fala assim, apresenta, né, para eles aí, para o Oswaldo e equipe, fala, vamos investir vamos apostar nesse projeto, né? Com certeza você já errou também, né? Mas você acerta mais do que erra. Com certeza. Mas assim, quando você sabe que está indo bem um projeto, o que você olha? Olha, a gente é muito cuidadoso com a escolha do terreno. Eu acho que isso é fundamental para a incorporação. Localização, né? São Paulo passou recentemente por uma reanálise do plano diretor, né? O plano diretor modificou do ano passado para esse ano. Isso foi uma virada de chave muito positiva para a incorporação, onde a gente vê um desenvolvimento da cidade perto dos eixos de transporte, né? Então, a gente está buscando aí sempre terrenos bem localizados, onde a gente acha que o nosso cliente tem ali aderência para ele ter uma malha de transporte muito próxima. Então, primeiro vem a escolha do terreno, localização, isso é fundamental. Tá. Além disso, a gente tem um terreno bem comprado, ele te garante um projeto bem feito. Depois da compra do terreno, a gente tem que tomar cuidado com o produto, né? O que a gente vai fazer ali naquele local, qual que é o público aderente. Isso também é um cuidado que a gente é muito cuidadoso com isso, né? E aí depois, acho que assim, isso fazendo esse para-casa bem feito, depois são etapas e processos que seguem para o sucesso do negócio. Acho que isso aí é o principal. Vou aproveitar esse gancho aqui, porque essa pergunta a gente fez também pro Ronaldo Cury, tá bom? Tem um outro podcast sobre isso, já está disponível aí, quem quiser assistir. Ele respondeu isso também, tá? Que a compra de terreno é chave, tá bom? Concordo. Aí ele também falou dessa questão do o plano da cidade, né? Tá mudando. Aí eu vou fazer a mesma pergunta para ele para ver se a resposta bate aqui. Quando é que é o timing, então, de entrar, né? Por exemplo, você tem que entrar... Como é que vocês aproveitam a oportunidade, né? Então, assim, vocês estão entrando antes do plano ser anunciado, depois que o plano é anunciado. Como é que isso interfere no resultado de um projeto aí? A gente tem que estar sempre atento à legislação. A legislação, a gente costuma falar, né? No Brasil até o passado incerto, né? Essa máxima, eu gosto dela, porque de fato a gente tem que estar atento ao que está modificando no mercado e na legislação. Então, realmente, eu me procuro estar sempre atualizado. Para nos anteciparmos às oportunidades, é o que você falou. O mercado é muito grande, eu acho que ele tem espaço para todos, mas ganha quem chega à frente, quem chega à frente com qualidade, né? E é isso que a gente está buscando fazer na Unitar. Então, acho que o diferencial é a gente estar sempre realmente atualizado e buscando oportunidades que a gente entende dentro da cidade de São Paulo, que é uma cidade, para mim, que tem oportunidade para todos. Uma coisa, Edu, eu acho importante falar, até nesse ecossistema nosso, que assim, uma das chaves, e hoje todo mundo quer incorporar, mas ninguém quer construir. E, na verdade, para um negócio... A gente vai falar sobre isso aí. Para um negócio realmente funcionar, você tem que acertar o terreno, você tem que acertar o produto e tal, mas se você não tiver engenharia embarcada para poder participar desse processo, não adianta, porque a maior parte do custo está na construção. E se a construção for imprecisa, o negócio não vai dar aquilo que está previsto. A verdade é assim, às vezes o pessoal fala, o negócio tem que ser muito bom para que no final a margem ali esteja preservada. Mas na prática a gente vê muita gente querendo incorporar e olhando esses fundamentos, mas não tão atenta à parte de engenharia. E o que a gente tem no grupo, que é muito qualificado também, é a parte seguinte, modelar o produto, orçar da forma correta, definir, às vezes uma estrutura ela pode ser de bom desempenho, mas ela pode ser extremamente onerosa, às vezes, por detalhes que a engenharia tem que participar ao longo da incorporação. Então, eu acho que o grande diferencial é porque desde o processo de análise do terreno, a engenharia nossa está participando do processo. Para comprar um terreno, uma incorporadora, muitas vezes, ela não olha aspectos que com uma engenharia embarcada vai chegar e falar assim, o terreno é bem localizado, só que você não vai conseguir fazer uma construção aqui econômica, ou você vai ter um problema de fundação, ou você vai ter uma série de situações que podem implicar no resultado. Perfeito. E como só aproveitar aqui, porque uma das coisas aqui, eu vou fazer um gancho aqui, porque eu acho que faz parte da história da Unitar a questão da construção. Né? Sim. Eu gostei da sua frase, assim, muita gente quer incorporar, pouca gente quer construir. E, na verdade, a gente tem um bom portfólio de empresas que constroem
né? E incorporam, que eu acho que, sinceramente, são as melhores. Depois a gente vai falar de retorno deles aqui, que a gente sabe que é bom também, né? Até porque a gente tem aqui uma oportunidade de investimentos aqui, tá bom? Crescimento rápido sempre tem oportunidade para investidores, né? Mas fala um pouquinho para mim, qual é a vantagem que você aporta tendo, né? Eu já entendi essa dos novos projetos, né? Mas assim, qual é a vantagem de uma empresa ter incorporação e construção? Por que você não separa esses business? Por que isso para você faz sentido estar juntos? Eu acho que isso é essencial, porque assim, a gente não consegue desenhar um produto de melhor resultado se a engenharia não estiver fazendo parte desde o início. Hoje nós temos aí o caso do Elon Musk, que é um cara de referência aí no mundo e tal, e ele fala que qualquer projeto dele, o design tem que estar junto com a engenharia. Se a engenharia não estiver ali, na hora de definir as coisas, se a engenharia não estiver liderando o processo, o produto final ele pode ficar maravilhoso, mas ele às vezes não vai ser viável. O desempenho dele não vai ser, para quem está investindo dinheiro, vai ser o melhor resultado. Então, hoje nós temos situação no mercado. A incorporação ela é mais soft, vamos dizer assim, né? E a construção, ela é mais hard. A construção exige transpiração, se lidar com muitas situações, muitos obstáculos, um ambiente mais nocivo, vão pôr um ambiente, um canteiro e tudo mais. Então, muita gente não quer isso. Mas, a verdade, ele é essencial no processo. Eu até complementando o Oswaldo, eu acho que é a capacidade de entrega. Isso é muito importante também. A incorporadora, ela vive de, vamos dizer assim, faturamento dela é de vendas. É vendas de apartamento, a receita dela é vendas. Mas se você não tem a capacidade de entrega, você não tem uma incorporadora que roda o ciclo completo. Né? Você promete para aquele cliente que está comprando a entrega do apartamento. O sonho dele é a entrega do apartamento. E a capacidade de entrega é a construtora que faz. Entendi. Vocês têm uma experiência de prestar o serviço de engenharia para outras incorporadoras, né? E assim, a carteira de clientes de vocês é excepcional, né? A gente vê incorporadoras referências no mercado, algumas de capital aberto, já apareceu o nome de empresas de vocês em prospecto aí na bolsa, né? Como que essa experiência de atender um cliente incorporadora e agora ser a incorporadora e construir também, como que é essa mudança, assim? Eu vejo o seguinte, a gente teve, assim, tem a satisfação de parcerias com empresas grandes. E nesse Vocês caso... nasceram assim, né? Que é o ponto do Léo, né? Vocês nasceram com foco em construção, né? Exato. Nós nascemos na construção. Uhum. E depois a incorporação veio como um processo evolutivo nosso. Mas qual que é o legal de estar associado a uma empresa de capital aberto? Por exemplo, nós temos o case, né, de parceiros nossos hoje, que é a Direcional, e foi um ganha-ganha muito grande, porque a Direcional, em vários aspectos, agregava para a gente, né, e agrega até hoje, conhecimento técnico, um grupo com muita experiência no mercado. Lá, por exemplo, que a gente começou a usar a parede de concreto como um sistema construtivo. E a gente operar com empresas dessa nos qualifica muito, né? E a gente tem o pequeno, ele tem algumas vantagens em relação ao grande, né? A gente está com o skill no negócio ali, a gente está o tempo todo participando. Então, eu entendo que é um ganha-ganha e a gente consegue nos qualificar, estar sempre atualizado, tendo parceiros na construção, né? E isso, você aplicar isso numa construção própria, que é uma incorporação própria, você vai trazendo o que tem de benefício do que o mercado está fazendo de melhor para o próprio negócio seu. Então, a gente entende que o produto a gente construir para terceiro é um produto que vai sempre nos qualificando e nos atualizando em relação ao mercado, para os nossos negócios. Então, vocês pretendem seguir nas duas vias, construindo para terceiros e construindo incorporações próprias também. Sim, exatamente. Vou mandar uma pergunta polêmica aqui. A minha impressão é que construção civil é pouco inovadora. E uma vez eu acho que foi para você que eu falei isso, eu falei assim, não, você está errado. Então, fala para mim, Oswaldo e Henrique aí, o que tem de inovação, né, no mercado de construção civil e como a Unital se apropria disso, né? Como é que vocês usam inovação em construção civil para criar um diferencial para vocês? Então, eu vejo assim, nos últimos anos, a gente está vivendo um processo de industrialização. Vamos pôr aí, não são poucos anos, mas assim, é uma situação recente. Tá. Nós estamos industrializando o nosso processo.
eu vejo que assim, a gente ainda tem a mão de obra, custo da mão de obra, como um fator que desacelera essa industrialização ainda. E é uma questão econômica, né? O custo de um operário no Brasil é de 4 a 5 vezes mais econômico do que num país, né, moderno, os Estados Unidos, por exemplo. Então, os sistemas, para ficarem mais, digamos, viáveis e a melhor opção, eles têm que fazer conta. Mas o que está acontecendo agora é que nós estamos vivendo também escassez de mão de obra no mercado. Então, não é uma questão só de valor, mas de escassez. E isso agora está virando um propulsor para a industrialização. Então, a gente está envolvido em algumas questões de construção modular, construção semi-industrial, porque a gente sabe que num futuro não muito distante, não vai ser o que a gente vê hoje no mercado, que ainda um método tão artesanal ainda é competitivo. Alvenaria autoportante ainda é um método que tem centenas de anos e ele ainda é competitivo, mas eu acredito que num futuro não muito longínquo esse método já não vai ser o melhor método para ser utilizado. Então, em suma, isso depende muito de fatores econômicos, fatores sociais. Legal. E a indústria vai se adaptando. No Brasil, a gente está atrasado. Mas vai acontecer. Vai acontecer. É inevitável não acontecer, né? É a luz de outros países de primeiro mundo. A dificuldade, a gente está sempre atento, né? Industrialização e bem conectados a isso. Mas é a questão da viabilidade, né? Da gente conseguir trazer isso para um patamar de viabilidade financeira. E quando você tem essas alterações de métodos construtivos, né? Isso afeta a área de negócios, por exemplo, da incorporação? Isso, por exemplo, tem terrenos que ficam mais atrativos, menos atrativos, ou produtos que você vai conseguir entregar? Isso tem um efeito direto, assim? Como que vocês trabalham isso? Acho que sim, tem, com certeza. Métodos construtivos, exemplo da parede de concreto. Para São Paulo, capital, a gente entende que esse produto é mais aderente para a franja, talvez, da cidade. Porque dentro da capital, a geometria dos terrenos que estão disponíveis hoje, você não pode criar um terreno para o projeto. É meio que o contrário. O terreno tem que caber o projeto já pronto, entende? Então, isso te limita, claro. Mas você tem oportunidades de fazer esses métodos construtivos de tecnologia mais recente numa franja da cidade, por exemplo. Uma coisa legal que eu acho, complementando o Henrique, nós temos hoje empresas, as maiores empresas, por exemplo, a Cury, Alvenaria Autoportante, a Direcional MRV, Parede de Concreto, e elas vão se especializando. Acho que uma vantagem que a gente tem até para o nosso porte e tudo, que a gente usa todos os sistemas, mas a gente usa aquele que é mais adequado para aquele projeto. Então, é o que o Henrique falou, às vezes, a gente estuda 2 ou 3 sistemas para o mesmo projeto e faz conta, e aí a gente escolhe aquele que é o mais indicado, né? Economicamente mais indicado. Mas isso, para as empresas grandes, ela tem que apostar num caminho ou no outro, porque ela vai desenvolvendo todo um processo, uma cadeia com muitas pessoas, que ela não tem a opção de virar, né, um transatlântico, ele vira 2 graus para a direita, assim, isso aí já é difícil para caramba. A gente tem essa mobilidade, essa versatilidade. Isso acho que é um diferencial nosso. Uma coisa que eu acho, e aí fica aberto aqui para vocês até concordar, discordar, debater aqui. O diferencial que eu vejo na Unité é a capacidade de... Até tem um caso legal depois para te contar de uma negociação do terreno que foi bater lá no Vaticano. Lá né? em Roma. Bateu em Roma, tá? E assim, eu acho que vocês são muito bons de negociação de terreno. Então eu queria que vocês explicassem para mim um pouquinho a mágica. Esse terreno aí que a gente vai falar já, que é um negócio que todo mundo queria, vocês conseguiram, né? Só que depois o porte era tão grande que vocês tiveram que cooperar com outras construtoras aí, incorporadoras, porque era grande demais o projeto. Explica para mim, como é que vocês negociam terreno? Vamos começar por uma pergunta mais simples. Vale a pena permuta ou é melhor pagar tudo à vista? Qual é a visão de vocês? Eu acho que a MASPA, primeiro, a gente trabalha no segmento econômico, né? Segmento econômico, a gente não está suscetível a desaforo, né? Então, mas eu acho que, trazendo esse caso aí que você comentou, né, muito emblemático para a gente, eu acredito que o nosso comercial, ele não é aquele comercial, vamos dizer assim, de forçação de barra, sabe? Ele é um comercial sincero. Eu acho que é o seguinte, para comprar um terreno, quem está ali... Muitas vezes a família tem só aquele negócio.
só aquele terreno, como é que ele vai confiar? Primeira coisa é credibilidade. Então, para você dar credibilidade, você tem que contar a sua história, você não pode ter cicatriz no mercado, você tem que ser realmente real no que você está falando. Então, acho que com isso você transmite, de fato, a credibilidade que a outra pessoa quer e ter a segurança e o conforto de confiar aquele terreno para a Unitar. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente conta a nossa história, a gente nunca deixou de entregar uma obra, acho que isso é fundamental. Já tomamos prejuízo, já fizemos errado no passado, mas isso tudo nos trouxe hoje, né, onde estamos hoje com confiança. Então, acho que o nosso diferencial é esse, é a gente trabalhar com humildade. Eu acho que tem outros exemplos no mercado de empresas que cresceram muito rápido e a gente viu que teve um declínio ali. E aí a gente começa a pesquisar, né? Por quê? A gente está em acessão também. O que não fazer, né? E sempre nos remete a estar skin in the game. A gente está no dia a dia da empresa todos os dias mesmo. Bom, a gente está falando aqui dessa oportunidade de investimento, né? Só para ficar claro para o nosso espectador aqui, né? Então, a gente tem a Unitar, que é a empresa de engenharia, e a gente tá falando também da Joy, né? Que é a marca de incorporação da Unitar, né? Que vem do grupo de vocês. Henrique, explica um pouco melhor, só para a gente deixar bem claro a diferença entre Unitar e Joy e da onde vem esse nome. Explica um pouquinho. Legal. Pra gente. Bom, a Joy Mais está nascendo agora, né? Muito recente. Primeiro, são vários motivos que a gente tomou essa decisão de ter uma construtora e uma incorporadora segmentadas, né? São vários. Acho que talvez elencar os principais. A Unitar, a gente comentou aqui no podcast que ela presta serviço para incorporadores. Então, a gente não quis conflitar com o nosso próprio cliente na Unitar. Então, a gente abriu outra marca para a gente não ter esse conflito de interesse. Esse é um dos motivos. Eu acho que a gente está comentando também de uma captação na Joy, né? De uma estruturação financeira em cima dela. Então, de quem vê de fora, a Joy está super preservada em relação ao segmento de construção civil. O segmento de construção civil, a gente comentou, um segmento hostil, com muita mão de obra, com muitas pessoas, existem riscos envolvidos. Então, a Joy Mais está preservada em relação a essa questão. Ah, perfeito. Então, o investidor que participar dessa iniciativa não vai correr o risco da empresa como um todo, dos contratos de engenharia, exatamente. 23 canteiros da Unitar, etc. Esse é um risco que fica separado dessa oportunidade. Perfeito. Henrique, você falou recentemente que vocês estão no setor, no segmento econômico e que não aceita desaforo, né? Mas ao mesmo tempo a gente fez um trabalho juntos agora para essa captação que a gente vai lançar e assim, a gente tem na Unitar, né, nos projetos da Unitar, a gente tem um retorno de 40% ao ano. O que você quis dizer com não aceita desaforo? O segmento econômico, quando a gente fala que não aceita desaforo, né, a gente tem uma premissa básica, que é o modelo da compra de terreno que você me perguntou, a base dele é permuta, né? E o que isso reflete nos nossos números, né? Reflete uma taxa interna de retorno muito alta. Ou seja, você expõe pouco capital, esse capital que você expõe, ele volta rapidamente no crédito associativo da Caixa, importante falar, e depois ali o retorno é realmente muito bom. Então, quando você expõe pouco recurso e ele volta muito rápido, isso te dá uma taxa interna de retorno muito, muito alta. Então, um dos pilares nossos, vamos dizer assim, do segmento econômico é a compra de terreno via permuta. A gente sabe que São Paulo é muito difícil conseguir um terreno só 100% permuta, bem localizado. Mas a gente tem a flexibilidade de trazer uma grande parte em permuta, uma parte em dinheiro, entender sempre qual que é a necessidade do terrenista. E dentro dessa necessidade a gente trabalha opções de que a gente talvez direcione ali para uma permuta, uma parte em permuta, uma parte em dinheiro, para a gente tentar aumentar essa rentabilidade nossa nos negócios. Legal. E como que na parte de engenharia, a parte de engenharia contribui para reduzir essa exposição e aumentar essa taxa de retorno? Isso a gente tem várias práticas, por exemplo. Trabalhar com parcerias no sentido de, por exemplo, uma mobilização de obra é muito comum, que são os primeiros gastos. A gente tem alguns parceiros que negociamos uma terraplanagem, pagar com 4 meses de prazo, julgar o fluxo para aquele momento que o recurso de caixa, né, de financiamento já está entrando na obra. Você produzir gastando o mínimo possível, né? Para isso você tem que ter uma relação boa no mercado, os fornecedores, você ter credibilidade com eles, parceiros de longo prazo. Então são várias práticas aí que são possíveis a gente melhorar o fluxo de obra. Legal. E agora mudando um pouco de assunto, né? Vocês são mineiros, né? E estão muito presentes aqui no mercado de São Paulo. E essa é uma discussão, né? A gente vê algumas incorporadoras, construtoras que estão no Brasil inteiro. E a gente vê também alguns que defendem que
o business é local, que a diferenciação é local e que precisa ter foco, né, no conhecer os bairros muito bem, etc. Como foi essa decisão de vir para São Paulo e como que vocês veem essa questão entre ter uma presença mais espalhada e uma presença mais focada? Começando a falar um pouquinho sobre isso, o estado de São Paulo é 39% aí do PIB nacional, né? Acho que o número é mais ou menos esse. Então, só isso já faz sentido. Agora, essa questão de operação regional, local, a gente aprendeu lá em 2007, 2008, o que aconteceu com as grandes corporações que abriram capital, que foram para o Brasil, e empresas super renomadas, qualificadas, a própria Cyrela, e como foi difícil essa questão cultural regional e como elas fizeram um movimento de expansão e depois de retornar às origens, né? Hoje a gente está vendo isso no mercado. E a gente que já operou em alguns estados, a gente vê como que é diferente a operação. A gente nasceu em Minas, a vinda para São Paulo, há 24 anos atrás, a vinda para São Paulo ela já foi problemática. Assim. A gente enfrentou barreiras, cultura, a formalidade diferente. E olha que nós estamos na mesma região, no Sudeste, né? Agora, quando a gente já operou no Nordeste, no Sul e tudo mais, aí isso é mais intenso. Então, a verdade é que assim, você tem que ter muito cuidado, muito foco onde você opera, porque não é poucas empresas no mercado hoje conseguiram expandir rapidamente dessa forma, né? E então, o crescimento tem que ser muito sustentável para uma expansão nacional. Legal. Essa diferença cultural, assim, ela impacta no produto só ou também na operação em si? Os dois. Os dois. A gente tem um case nosso que a gente foi fazer uma incorporação no Rio de Janeiro e a gente veio com a mentalidade de São Paulo. A gente foi com a mentalidade de São Paulo para ela. E assim, foi uma série de erros. Às vezes a gente achando que estava melhorando o produto. Exemplo, colocar uma veneziana numa janela de um quarto no Rio de Janeiro, e assim, o pessoal odiou, porque no Rio, a veneziana é um crime, você tirar a paisagem, né? Sim. Então, assim, umas coisas assim, básicas, né? Esse hoje é um erro grosseiro, mas na época a gente ainda estava no período de qualificação ainda. Legal. Aí eu queria aproveitar para aprender com vocês também, né? Assim, vocês usam muito o financiamento da Caixa, né? Vocês não usam CRI, Não. né? Qual a diferença aí de taxa, de burocracia? Por que vocês usam tanto a Caixa? Eu sei que tem uma questão de projetos também, né? O projeto de vocês cabe na proposta da Caixa, mas qual a diferença, o impacto disso no retorno do projeto? O impacto disso no custo de capital? E na exposição? E na exposição. Eu acho que até começo a responder o nosso foco no segmento econômico e, pelo menos na minha visão, o segmento econômico é a base da pirâmide do Brasil. Desde a criação da Minha Casa Minha Vida, a necessidade de habitação, o déficit habitacional do Brasil, ele permanece ou ele cresce. Todo o setor de construção civil constrói, a somatória das habitações construídas pelo setor não atende o crescimento da demanda habitacional da base da pirâmide. Isso é um dado muito forte. Sim. Então, ou seja, a demanda ela é infinita. E o setor médio, vamos dizer, ele sofre muito em função da taxa de juros. Né? A gente vê a Selic voltou a subir. Naturalmente, o juros habitacional para a classe média ele vai voltar a subir, que aí não é associativo caixa, já é vamos falar, um SPPE da vida, mesmo com recurso da poupança, mas o médio, né? O setor médio ele é influenciado ali pela taxa de juros. E, então, agora, talvez com o retorno da subida da taxa de juros, isso vê ali um decréscimo, talvez, na oferta e na capacidade de crédito dos clientes do médio, tá? Então, e o econômico não sofre isso. O econômico é o econômico, ele sempre tem. O fomento do governo federal, ele existe desde então. E o crédito associativo da Caixa, ele vai muito de encontro tanto para quem está comprando quanto para o incorporador. Porque, na prática, né, o recurso fica ali sob gestão da Caixa. Então, quando a gente lança um empreendimento, uma incorporação, o cliente está comprando, mas na cabeça ele é repassado para a Caixa. Então, o crédito associativo ele repassa o cliente logo ali após a venda. E o que é repassar o cliente? Esse crédito fica sob gestão da Caixa. E a Caixa remunera a incorporadora e a construtora à medida que avança a obra. Então, o crédito associativo ele serviu para proteger
tanto o comprador quanto o incorporador. E quanto é uma taxa da Caixa versus um CRI? Então, a O taxa CRI a da... gente sabe, pode falar da Caixa que a gente sabe. Então, a Caixa, olha só, nós estamos aí com a Selic talvez voltando para patamar de 10,75, 11 daqui a pouco. O crédito da Caixa abaixo de 10%. Né? Nós estamos falando de 8,5%. É uma taxa maravilhosa. Isso. Muito, o impacto é E no absurdo. CRI a gente vê, assim, incorporadores desse tamanho fazendo IPCA mais 10, então Esse é 16, nominal, essa taxa aí. Exato. né? Nossa. Só que isso tem um impacto, isso que ele falou, tem um impacto muito maior, porque a Caixa, ela vai pagando o incorporador ao longo da obra. Então, assim, vezes o percentual vendido, né? Então, vendi metade do prédio e andei 10% da obra, eu vou receber 5% do valor do prédio já. Só que ela também te dá o PJ. Então você tem Só que ela também te dependendo do financia. seu... Só que Exato. você paga muito menos juros. Muito no menos. CRI, no financiamento plano empresário, né? Você só vai receber o valor da venda do apartamento no final da obra, depois do habite. Aí você fica acumulando uma conta de juros por muito mais tempo. Né? E, então o crédito da Caixa ele é mais inteligente nesse sentido, né? Com certeza. O crédito PJ para a incorporadora. Legal. Uma das dificuldades do incorporador, de fato, é conseguir capacidade de crédito, né? E aí a gente vai entrar no nosso tema aí com a Action também. Esse eu ia puxar isso aí, vamos falar disso então, né? Tá Porque bom. assim, mas antes da gente vai entrar nesse tema, né? Mas o que destrava o crescimento da Unitar? Vocês já crescem pra caramba, tá? Então, já ganharam 5 estrelas lá, né? tá na nossa lista de... 23 obras e A gente é bem 23 anos. focado, a gente é bem focado em construção civil, a gente gosta muito, né? E assim, a Unitar, pra gente é até uma honra ter vocês de cliente, porque a gente vê que vocês são bons pra caramba, tá? A performance é boa, os projetos são bons. A gente né? gosta do que faz. Tem skin in the game, tem vocês que Reputação. são muito competentes, tem reputação, tem tudo. Fizeram um milagre lá que o Bispo, o Arcerbispo, quem que aprovou o projeto lá? Cardeal, né? O Cardeal aprovou o projeto. E Até... o chefe lá em Roma também. Né? Exato. Então, assim, vocês conseguem fazer muita coisa incrível aí, né? Então, assim, o que vocês precisam para destravar o crescimento? Eu acho que assim, a gente começou a Unitar. A Unitar, a gente comentou, ela tem ali um propósito, vamos dizer assim, de construção para terceiros. O Oswaldo explicou bem, a gente quer estar antenado no mercado, a gente quer estar conectado com o que está acontecendo no mercado. Então, a construção para terceiros é um produto que a gente sempre vai ter, a gente não quer deixar de ter. E a incorporação própria, uma das dificuldades de a gente ter, de fato, é a gente ter capacidade de crédito. A empresa começa, a gente tem ele, é natural, é um ciclo, vamos dizer assim, exponencial, mas até chegar ali, até você rodar o seu primeiro empreendimento, o nosso ciclo é muito longo. O ciclo da incorporação, até você comprar um terreno, licenciar, vender, entregar, construir, 4, 5 anos, né? E aí, vamos supor, a gente investiu nesse projeto. E aí, a gente vai esperar 5 anos, o retorno daquele capital para a gente investir no próximo, aí depois mais 5 para o próximo. Então, é importante essa capacidade de crédito, ela evoluir à medida que a empresa vai entregando também, né? E a gente não esperar esse ciclo todo para a gente fazer o próximo. Então... Que é um pouquinho a tese aqui, a gente tá, né? Tem outros projetos, outros podcasts, a gente já falou nisso, a nossa tese é assim, né? Dado que os projetos têm um retorno muito bom, no caso de vocês é 40% nominal, né? Muito bom. Tem espaço para entrar. E o mercado de capitais não atende, né? Os bancos aí, o mercado financeiro não atende completamente, né? Completamente toda a necessidade de financiamento, né? E o ciclo é muito longo, então recursos que vocês têm sempre fica parado em projetos longos, né? Como é que a gente faz para acelerar isso, né? E uma das ideias é a gente trazer investidores, através de uma estrutura societária bem feita, né? Que, aliás, a gente está com especialista aqui nisso. Então, assim, a gente montou tudo isso para tentar levantar capital e acelerar o crescimento, né? Isso. Inclusive, a gente vai lançar essa captação logo em breve. Provavelmente, quando lançar o vídeo, já deve estar rodando, né? O nosso roadshow. Que é essa nossa tese, né? A gente... tem outros clientes que sofrem da mesma dor, né? Então esse ciclo longo é um business que tem acesso a capital, mas o capital ele não cobre 100% da sua exposição, né? E aí o ciclo longo, você tem que pagar o seu credor e daí depois você recebe de volta o seu dinheiro com o retorno, mas aí, putz, para crescer mais rápido fica aquele negócio travado, leva 20 anos para você estar, né, 3 vezes maior e às vezes tem uma oportunidade boa no mercado, você quer avançar mais rápido, né? Então a gente construiu um produto financeiro, né? Que é um equity preferencial para participar das incorporações
da Unitá, a Joy, né, que é a marca de incorporação que vocês estão lançando. Esse equity preferencial tem uma TIR estimada aí de quase de 36,9% ao ano. É uma TIR maravilhosa. Né? É um produto que é muito bom para o investidor qualificado também, porque o investidor qualificado hoje ele não tem um produto de prateleira que pretende, né, entregar uma taxa de retorno dessa com um ciclo curto para ele, porque para o investidor a única oportunidade que ele teria para ganhar isso aí seria um private equity. Só que aí o ciclo é mais longo ainda. O que é legal do produto é que tem meio que saída, já tem uma data de saída, né? Exato. O legal da incorporação... Retorno bom de private equity com data de saída. Exato. Se você em 3 anos vai saber se ganhou ou perdeu dinheiro nesse investimento, né? 3, 4 anos já vai ter recebido 90% do que você tem para receber. E também a gente desenhou de um jeito que alinha muitos interesses, né? Então, a Unitá, ela só recebe depois do investidor recuperar o capital. E isso alinha bastante, né? Porque se a Unitá fez um projeto errado, etc., e a margem for menor, ou o retorno for menor, o investidor está mais protegido. Né? Então, é um produto muito legal e eu acho que vai revolucionar o mercado brasileiro. Léo, só complementando, uma das coisas novas que aconteceram nos últimos anos é essa capacidade agora de crédito que a Action e alguns similares, né, que estão criando soluções para que a gente tenha acesso a funding e acelerar o negócio. Então, isso a gente está vendo hoje no mercado, que essas iniciativas, esses modelos que vocês estão criando, estão servindo para a gente fomentar e acelerar o negócio. Então, hoje é uma escalada que algumas empresas que estão no mercado levaram 30 anos, ela é possível fazer em bem menos prazo, porque o negócio bom, o crédito acelera. Exato, essa é a ideia. A nossa tese é exatamente essa, né? Falar assim, poxa, tem muita construtora boa, muita incorporadora boa, como é que a gente acelera esse crescimento, né? Isso só é possível com capital além do de vocês, né? Porque não é só o caso de vocês, mas assim, empresas que performam bem que nem vocês mereciam uma chance de acelerar. E é uma chance para um investidor participar de um retorno desse, né? De participar de uma história dessa que hoje não existe muitas opções bem organizadas, que você vai ter acesso aos números mensalmente, né? Que tem um controle financeiro bem montado, né? Um bom reporting. O investidor hoje ele investe na empresa do amigo, na startup do conhecido, né? Existe um mercado informal aí de investimentos ilíquidos muito grande, que ninguém consegue estimar, né? Os investidores anjos por aí, que ficam colocando um dinheirinho ali para ver se dá alguma coisa, mas não tem visibilidade nenhuma, né? Uhum. Tem governança também. Aqui a gente desenhou um negócio que é muito legal para o investidor também. Acho que isso é um ponto importante. Sabe um ponto positivo também, que eu queria complementar? Para o investidor, o mercado imobiliário, ele tem até um sex appeal, vamos dizer assim, porque o investidor está investindo em tijolo, está investindo em metro quadrado. Só que ele não está investindo em metro quadrado no Brasil, nem em São Paulo. Ele está investindo naquele empreendimento, naquele endereço. Ele tem endereço, exatamente. Então, eu acho que isso é um diferencial para o investidor. Com certeza. A gente vê isso, por exemplo, nos produtos financeiros, né? Por que fundo imobiliário é tão popular entre as pessoas físicas, né? Porque é muito mais fácil de entender um fundo imobiliário. Então, você tem lá, de fundo imobiliário, tem 400 ativos para você escolher. E de bolsa, tem também uns 400 ativos que uma pessoa física pode investir. Só que você vai estudar Itaú e depois vai estudar Raia Drogasil, putz, é completamente diferente. Você tem que fazer uma análise, entender um outro mercado, são diferentes indicadores, diferentes dinâmicas, né? Uma tese completamente diferente. No fundo imobiliário, você tem fundo de laje corporativa, logístico, shopping e os fundos de CRI, de papel. Se o cara entende esses 3, 4, ele consegue comparar. O produto que a gente está criando é a mesma coisa, né? Então, no futuro, né, se isso avançar, o investidor vai ter a opção de escolher. Quero investir no projeto A da Unitá ou no projeto B. E ele não precisa aprender de novo todo um novo mercado, toda uma nova dinâmica.
Porque é muito parecido. Ele só precisa entender, eu acho que esse endereço é melhor, acho que... Né, ele vai ter a capacidade de fazer uma escolha muito mais bem informada. É tangível também. É ele muito consegue mais tangível. visualizar. Ou até diminuir o risco, né, Léo? Em vários projetos. Exatamente. Você não precisa focar em um projeto só, você pode diluir o teu risco investindo em mais de uma SPE, mais de um projeto. Seguindo esse tema, só uma coisa que eu queria complementar, assim, que vocês estão quebrando um pouco o modelo, porque no passado, eu penso assim, quando um Rubens Menin começou a MRV, um Ricardo Valadares começou a Direcional, na época, eles tinham que realizar negócios, voltar o recurso para reinvestir. Então, o processo era muito mais lento. Para chegar a uma empresa do porte deles, aí eles passaram por IPO Exatamente. e tal. Hoje, o modelo é completamente diferente, porque assim, a gente é uma empresa, né, nova, relativamente nova, mas que já está numa aceleração e num porte que a gente consegue ter acesso através desses modelos que estão sendo criados e atingir patamares, né, maiores, né, por causa da nova realidade. Realidade essa que 40 anos atrás essas empresas não tinham. Então a barreira de entrada hoje, ela mudou, né? As empresas hoje conseguem crescer muito mais rápido com o funding bem estruturado. Exato. Bom, obrigado Henrique e Osvaldo por esse papo aqui, foi incrível, acho que um grande aprendizado, como sempre. Quem quiser encontrar a Unitar nas redes sociais, como que acessa vocês? A Unitar e a Joy estão no Instagram, no LinkedIn e no YouTube temos inclusive os vídeos atualizados de todas as obras. Então e o site, obviamente, também faz o link com todos. Boa. Legal. Para acessar a Action também, a gente está no LinkedIn, a gente está aqui no YouTube. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Eu queria agradecer também a presença do Eduardo e a equipe da Blues, Alder, que dirigiu aqui esse podcast. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado.